Paz seja convosco, amém? Aleluia. Você que pode se colocar de pé, pega a tua Bíblia, Salmos 1. Boa noite você de casa, que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus, aleluia. Salmos 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Muito obrigado, Deus, pelo teu Espírito em nosso meio. Nós te louvamos porque estamos aqui, Pai. Nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade. Pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tu és bom, Jesus. Tu és santo, Senhor. A ti seja dada toda a honra e toda a glória, Pai. Aleluia. Sopra como vento, queima como fogo, flua como rio, Espírito Santo, sopra como incenso, minha adoração. Espírito, Espírito.
Jesus. Louvado é teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja amada. Vou pedir para apagar as luzes aqui, por gentileza. Aleluia. Hoje nós vamos entrar na nossa quinta aula dos códigos do reino. Hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos falar sobre a diferença entre reino e salvação. Hoje culto de ensino e nós vamos tirar todas as nossas dúvidas nisso, porque as pessoas, elas não sabem qual a diferença de reino e de salvação. E se você está com a tua apostila hoje, você vai precisar ajudar aí, corrigir um erro aí que tem no nosso gráfico, tá? Na hora que a gente chegar lá, você vai dar uma corrigida. Porque na hora que eu fui repassar a aula, eu achei um erro aí. Pessoal de casa também, você que adquiriu a apostila, vai ter que dar uma corrigida aí no gráfico. O nosso gráfico ficou ao contrário, tá? Mas hoje nós vamos falar dessa diferença entre reino e salvação. Por quê? Porque nós ouvimos muito pouco sobre reino. Praticamente uma mensagem, né, entre aspas, nova, que a igreja vem pregando agora. A mensagem do reino. Mas por que a gente ouve pouco? Porque as pessoas valorizam mais as bênçãos terrenas, eles dão mais valor a uma bênção terrena e prega a bênção terrena do que as bênçãos vindouras. Se você for perguntar para muitos e muitos crentes, muitas e muitas pessoas, eles não sabem quais são as bênçãos vindouras, o que eles vão ter de bênção quando eles forem arrebatados, quando eles se encontrarem com o Senhor. As pessoas desconhecem isso. E por que eles não pregam o reino? Porque o reino, ele envolve bênçãos celestiais que nós vamos herdar depois que a gente partir com Jesus ou for arrebatado. Então, nós precisamos entender essa diferença de reino e salvação. Qual que é a principal diferença? Primeiro, nós precisamos entender o que é reino dos céus. O que é reino? É alguém governando sobre alguém. Fala assim comigo, o reino é alguém governando sobre alguém. O que vai ser o reino de Deus? Cristo governando sobre alguém. Simples. Cristo governando sobre a terra. Ponto. Porque reino é isso. O que significa reino? Alguém governando sobre alguém. Quando nós falamos de reino de Deus, nós falamos de um governo de Deus, um governo de Cristo sobre as coisas. Mas nós precisamos entender que o reino tem aparência, realidade e manifestação. O que é reino? O reino de Deus tem uma aparência. O reino de Deus não é só espiritual. Ele tem uma aparência. Ele também tem uma realidade e ele tem uma manifestação. De alguma forma ele vai se manifestar. Coloca no outro slide. Isso. O que é a aparência do reino? Quando nós falamos qual que é a aparência do reino? Tudo aquilo que está relacionado com Cristo, mas no cristianismo nem sempre é real e nem sempre é verdadeiro. Por quê? Tem muita coisa no reino de Deus que tem uma aparência exterior, mas não tem uma realidade interior. O que eu posso exemplificar isso? As parábolas. Quando Cristo prega, quando Jesus ele ministra um ensino, o que ele usa muito no Novo Testamento nos ensinos? As parábolas. E quando você ler as parábolas, o que eu quero que você lembre? Que você lembre da aparência do reino. Porque sempre que Jesus vai pregar o reino, ele usa um exemplo que tem uma aparência exterior, mas que não tem uma realidade interior.
Então, quando você lê as parábolas, você vai lembrar que Jesus está falando de reino. Fala assim comigo: as parábolas é a forma de Jesus mostrar a aparência do reino. Amém? Outra coisa que nós precisamos entender: a realidade do reino. Porque o reino de Deus, ele é real, ele não é espiritual. Nós acostumamos espiritualizar as coisas e nós não entendemos que o reino é uma realidade que está presente na nossa vida. Quando? Está presente na igreja, em cada uma das pessoas que é governada por Cristo. Quanto mais pessoas tiver na igreja que é governada por Cristo, essas pessoas estão tendo a realidade do reino de Deus. Por quê? O que é o reino? É o novo nascimento. Cada atitude que você tem no seu dia a dia, no seu comportamento, que mostra o novo nascimento, que mostra uma nova conduta, isso daí é uma realidade do reino. Porque quando a gente muda, quando a gente se transforma, quando nós damos lugar para o Espírito Santo, a gente não faz o que a nossa carne quer, mas a gente faz o que Deus quer. E isso é a realidade do reino. Tem pessoas que hoje já vivem essa realidade. Como? Quando ela é governada por Cristo. Todas as vezes que o Senhor ele te manda fazer alguma coisa, você obedece, você está deixando Ele governar a sua vida. E isso é o quê? É uma realidade do reino. Fala assim para o teu irmão: alguém te governa? O que ele respondeu para você? Ele falou que não, estou desgovernado. Porque toda vez que Cristo governa essa pessoa que está do seu lado, você vê a realidade do reino. Você vê já o reino de Deus sendo real. Porque, pensa comigo. Tem como alguém mudar só por vontade própria, a pessoa ser liberta de um vício? Tem, mas ela corre riscos de voltar. Mas quando Deus opera, quando Jesus governa a tua vida, e você entra na vida de Deus e começa a fazer a vontade de Jesus, o que acontece? Ele começa a governar as suas vontades. Ele começa a governar o teu coração. Ele começa a governar aquilo que está dentro de você. E aí você já vive o reino de Deus. Então o reino ele é real a partir do que a pessoa deixa Cristo governar ela. Outra coisa que nós precisamos entender do reino de Deus, ele vai ser uma manifestação. Quando que ele vai começar? Quando Jesus voltar e reinar por 1000 anos. Hoje nós vivemos algumas realidades do reino, mas o reino de Deus não está manifesto na terra. Quando que vai ser manifesto? No milênio, quando Jesus voltar e governar a terra por 1000 anos. Mas hoje, eu tô ouvindo algum celular que está alto aí? Não, é a Nenê falando. É a Nenê falando. Estou ouvindo, achei que era celular. Quando que o reino ele vai ser completamente manifesto na nossa vida? Quando Cristo estiver reinando aqui na terra, no milênio. Mas hoje a gente já experimenta isso. Todas as vezes que nós vemos cura ou experimentamos cura, libertação, milagres, maravilhas, isso aí é o quê? É a manifestação do reino de Deus. Por quê? Uma pessoa ser liberta de um vício, uma pessoa ser curada de uma enfermidade, isso não pode acontecer se não for pelo reino de Deus. Então, quando acontece, é o reino de Deus já se manifestando na vida daquela pessoa e já se manifestando na terra. Por que o milênio vai ser um tempo onde Cristo vai governar e nós vamos viver a totalidade da manifestação do reino? Porque no milênio não vai ter dor, não vai ter choro para aquele que é salvo, para aquele que é vencedor. Porque aquele que vai ser galardoado, no milênio ele vai ter a sua recompensa. E quem não for, pastora, quem não receber galardão no milênio, aí essa pessoa ela vai ter a sua punição. Mas nós não falamos de milênio numa questão onde as pessoas elas vão viver como vive hoje, na aflição. Qual que é o propósito do milênio?
corrigir a igreja que precisa ser corrigida, mas galardoar, recompensar a igreja fiel na terra. O reino de Deus, ele tem duas seções, aqui eu coloquei. Primeiro, a era da igreja, que é que nós estamos. Como que acontece a manifestação de Cristo hoje? Cristo reina em quem obedece. Se você obedece ao Senhor Jesus, se você obedece a Deus, Cristo reina na tua vida. Você já começa a viver o reino. Mas se você não obedece, esquece, irmão, não vai viver o reino, não faz parte do reino, não entrou na visão do Senhor, não faz parte de um corpo de Cristo que está sarado, curado. Por quê? Cristo governa em quem obedece. Essa é a forma do reino se manifestar. E no milênio, como que vai ser na era do milênio? Como que o reino vai se manifestar? Cristo vai reinar sobre todos. Porque hoje ele comanda quem obedece. De quem que ele é senhor? De quem é servo. De quem está debaixo da sua autoridade. De quem ouve a sua voz. Mas no milênio, de quem que Cristo será senhor? De todos. Ele vai governar igualmente sobre todos. Amém? Vamos lá no outro. Aí. É aí que eu quero que você pegue a tua apostila, ó. Eu já vou pedir perdão, porque eu corrigi uma vez essa apostila e isso aqui passou batido. Ali na tua apostila, onde está reino de Deus, aqui ó. Reino de Deus, aqui, você coloca Brasil, na sua está São Paulo. Coloca aí, reino de Deus, grifa esse São Paulo, coloca aí, Brasil. Porque nós vamos dar um exemplo para você gravar isso. Onde está reino dos céus, você grifa lá, está Brasil, grifa, coloca São Paulo, coloca igual está ali no slide. E no gráfico também. O teu gráfico está Brasil, reino dos céus, mas você coloca assim, Brasil, reino de Deus, e São Paulo, reino dos céus. Porque eu vou dar um exemplo para você guardar isso aí no teu coração. Eu vou usar o Brasil e o São Paulo. O São Paulo não, né? Brasil e São Paulo. O São Paulo é time. Então arruma aí, reino de Deus, Brasil, reino dos céus, São Paulo. Porque nós vamos começar a ver algumas diferenças sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Deixar os irmãos ali terminar. Você de casa que tem tua apostila. Também pessoas que compraram a apostila, adquiriram para acompanhar de casa. Arruma isso aí na tua apostila, onde está reino de Deus. Em vez de São Paulo, coloca Brasil, reino dos céus, São Paulo. Porque nós vamos entender a primeira diferença que existe entre reino de Deus e reino dos céus. Isso tem que ficar guardado no nosso coração para a gente começar a ter discernimento quando lê Bíblia. Porque o que é o reino de Deus? É o governo soberano de Deus sobre todas as coisas, em todas as épocas. Repetindo, o que é o reino de Deus? O governo soberano de Deus sobre todas as coisas, em todas as épocas. Desde a eternidade passada até a eternidade futura, é Deus governando todas as coisas. Isso é reino de Deus. É o que eu coloquei ali em laranja, ó, bem grandão. Em todo tempo, em todas as épocas, em todas as eras, é Deus governando. Mas vamos entender a diferença de reino de Deus e reino dos céus. Porque às vezes você vai ler a Bíblia, você não entende isso. Tem lugar que fala de reino dos céus, tem lugar que fala do reino de Deus. Você precisa começar a diferenciar qual que é qual. Por quê? Nem todo mundo que vai estar lá no reino dos céus vai participar do reino de Deus. E vice-versa, as pessoas terão lugares. Fala assim comigo, na eternidade, o Senhor preparou um lugar para mim. E isso não depende só da salvação, mas depende das minhas obras. Vamos supor que o Alessandro, ele mora lá nos Estados Unidos. Foi longe, hein, Lê?
lá nos States. Aí ele fala assim, ó, eu tô indo para o Brasil, mas na verdade, ele vai vir em São Paulo, tá certo? Se ele está lá nos Estados Unidos, ele falar que ele vai vir para o Brasil, mas ele vir em São Paulo, tá certo o que ele está falando? Tá coerente? Ele está vindo para o Brasil? Sim ou não? Sim, ele pode falar, não pode? Que ele está vindo para o Brasil, mesmo que ele vai só em São Paulo. Porque São Paulo pertence ao Brasil. Mas ele não pode falar assim, ó, eu vou lá para o Brasil e, na verdade, ficar só em São Paulo, que não se resume. Porque o Brasil ele tem mais estados. O Brasil ele tem mais lugares. Ele até pode falar que ele vem para o Brasil ficando só aqui. Mas ele não pode falar que só o estado de São Paulo é o Brasil. Porque o estado de São Paulo é muito... O nosso país, o nosso Brasil, é muito maior. Qual que é a diferença, pastora, do reino de Deus e do reino dos céus? O reino de Deus envolve salvação. Quem que vai fazer parte lá do reino de Deus? As pessoas que um dia aceitaram a Jesus pela fé e foram salvas. Porque lá no reino de Deus, é Deus governando sobre todas as coisas, em todos os tempos, em todas as épocas. Você viu que eu coloquei até maior? Ah, pifou de novo, ó. Vê. Você viu que eu coloquei até maior ali, ó, Brasil, reino de Deus, né, representando o reino de Deus? Por quê? Porque o lugar dos salvos, que o salvo pertence, o lugar que o salvo pertence é maior. Tem muita gente salva, sim ou não? Ai, que dúvida. Tem muita gente que aceitou Jesus, sim ou não? Então, quando eles morrer, para onde eles vêm? Para o reino de Deus, ó. Aí sai dele. Para o reino de Deus, porque eles têm salvação. O que é o reino dos céus? É um período de tempo de 1000 anos, onde o céu vai governar na terra. Milênio. Quem que fica aqui no reino dos céus? As pessoas que têm galardão. Porque é um período, é uma fase, é um tempo onde eles vão viver o galardão, vão desfrutar daquilo que Deus preparou para eles. Então, nós precisamos ter essa diferença na nossa cabeça, que nem todo mundo vai para o mesmo lugar. Tem pessoa que está salva, mas não tem obra. Quer ver o português claro? Tem pessoa que aceitou Jesus, que é crente, mas que não faz o que você faz. Para onde que essa pessoa vai? Para o reino de Deus, porque ela aceitou, ela creu. Ela acreditou que Jesus é o Senhor. Ela creu na palavra de Deus, então ela é salva. Mas quando nós falamos de uma prioridade, de uma regalia, de uma recompensa, você vê que é menorzinho, né? Eu coloquei ali significando São Paulo, porque envolve galardão. E reino dos céus é para quem? São para as pessoas que vencem. São para as pessoas que agradam a Deus. De tal forma, aqui na terra, que recebe uma recompensa muito maior, muito melhor, vamos assim dizer. Que eles vão ser governadores nas dimensões celestiais. Quando eu estava fazendo isso, eu comecei a fazer uma pergunta para o Espírito Santo. E eu quero fazer para você hoje. Como que um cristão é derrotado hoje? Como que um crente hoje, ele é derrotado? Pode chutar. Pelo pecado? Também. Fala assim comigo, um crente é derrotado quando hoje ele não deixa Jesus governar a vida dele.
Como que o diabo hoje derrota os crentes? A pessoa não deixa, ela não consegue deixar Jesus reinar na vida dela. Como que ela faz isso, pastora? Ela não consegue fazer a vontade de Deus. Toda pessoa que não consegue fazer a vontade de Deus é uma pessoa que não deixa Cristo reinar. Uma pessoa quando não deixa Jesus reinar na sua vida, o que você tem que olhar para ela? Ela não consegue obedecer a Deus. Por quê? Ela só vai obedecer a Deus se Cristo estiver no governo da vida dela. As pessoas falam que obedecer não é fácil. Não, é fácil sim. Deus não ia dar um mandamento pesado para mim e para você. E Cristo veio como homem na terra e obedeceu. Então, se ele obedeceu por completo, é possível eu e você, sendo humano, obedecer. É a questão de escolha. Então, uma pessoa, como que ela é derrotada hoje? Quando ela não faz a vontade de Deus. Porque só aí já mostra que Jesus não está reinando na vida dela. É um crente que só está o quê? Salvo. Mas ele não vai entrar ali. Ele não consegue entrar ali no reino dos céus. Ele não consegue entrar ali em São Paulo. Ele só fica ali perambulando no Brasil. Ah, pastora, mas não é bom? Não, porque ali, no miolinho, é lugar de governo. É lugar de recompensa. É lugar de autoridade. Amém? Vamos lá. Nossa posição no reino. Uma coisa que eu quero que vocês também gravem no seu coração. Que galardão é a recompensa dos crentes. Quem é crente? Então, se você é crente de verdade, você vai ter galardão. Recompensa. O que é salvação? Vida eterna. O que é galardão? Quando nós falamos de galardão, de recompensa. Mas quando nós falamos de salvação, nós falamos de vida eterna. Por que eu quero te explicar isso? Porque isso vai ensinar para você a tua posição no reino de Deus. Você tem que ser posicionado nisso. Não adianta ter só salvação, vida eterna. Você precisa também ter recompensa. Porque, vou te dar um exemplo simples. Imagina que eu vou pagar para você estudar numa faculdade. Ninguém deu glória a Deus. Ninguém. Já perdeu a benção, irmão. Eu já dei uma profecia dessa, você brisou? Eu vou pagar para você estudar numa faculdade. Aí se eu pago para você, eu posso estudar no seu lugar? Sim ou não? Eu paguei para você, mas eu não posso estudar no seu lugar? Por quê? Quem tem que estudar? Você. Agora imagina, a matrícula que eu te dei é a salvação. A matrícula que você ganhou é a tua salvação. Só que o que você tem que fazer para ter o diploma? Estudar. O que é o diploma numa faculdade? É a recompensa. Então a matrícula está dada, é a salvação. Diploma é recompensa. Por quê? Lá no final da faculdade tem o TCC. Quem já fez TCC aqui? Já fez? Terrível, né, Lisandro? Você já fez? Não. Tenso. Lá no final da faculdade tem o TCC. O que é o nosso TCC? O Tribunal de Cristo. Você vai morrer, vai ficar diante de Deus. Diante de Deus não, diante de Jesus. E aí ele vai falar assim, mostra as tuas mãos. Mostra. Deixa eu ver as tuas obras. Deixa eu ver o que você fez. Deixa eu ver o que você não fez. Por quê? É ali no tribunal, no TCC, no exame final, que ele vai dar a minha recompensa. E se eu repetir no exame final? Milênio. O milênio é a tua repetência do ano letivo. É a tua DP, da faculdade. Então não adianta você ter uma matrícula, ganha. Não adianta eu pagar para você estudar. O que você tem que fazer? A sua parte.
O que é a matrícula? Como eu falei, salvação. Não adianta ter só a salvação. A gente tem que correr atrás de nota. A gente tem que correr atrás do nosso diploma, da nossa recompensa. Porque vai ter um exame final, vai ficar diante do tribunal de Cristo. E é nessa hora que a gente recebe ou um diploma ou um milênio. É nisso que ele vai nos julgar. Por que eu estou falando disso? Porque isso te mostra uma posição legal. O que é uma posição legal? É aquilo que eu sou por direito. E em Cristo a nossa posição é igual a dele. Se Cristo venceu, eu venci. Jesus venceu na cruz? Sim ou não? Então, se ele venceu, você venceu. Fala assim comigo: diante de Deus, se eu estou em Cristo, ele me enxerga como vencedor. Quem está em Cristo? Irmão, então não tem, para Deus, entende isso. Se você está em Cristo, não tem como você perder. Não tem, porque Deus te olha, se você está em Cristo, já venceu. Porque Cristo venceu. Essa é a nossa posição legal. Só que também tem uma posição experimental do reino. Por quê? Tem gente que está em Cristo, que venceu em Cristo. A Bíblia fala que Cristo, quando vence, ele nos faz co-herdeiros de todas as coisas. Ou seja, a gente tem direito a tudo que ele tem. A gente tem direito a tudo que ele tem acesso. Então, a posição experimental é eu estar rica, você estar muito rico e viver como pobre. Imagina comigo, o Alessandro tem uma herança muito grande. Dá um glória, irmão. É a hora também de você... Vai que, né? Vai que tem. Mas tem uma herança muito grande. Só que você não sabe disso. Adianta ter herança se ele não sabe? Adianta Jesus morrer por você, te fazer herdeiro, te fazer dono de todas as coisas, e você não saber disso? Não. Por que as pessoas fracassam hoje dentro da igreja ouvindo palavra? Porque elas não têm dimensão no que Cristo conquistou aqui, ó. E por que elas não têm dimensão no que Jesus conquistou, que está escrito? Porque elas não lêem Bíblia. Ninguém gosta de culto de ensino. Aí vive uma vida medíocre. Vive uma vida rasa. Sempre na mesma, porque ela não conhece palavra. Então ela não pode profetizar, ela não pode orar a palavra. Esses dias lendo a Bíblia e estudando a palavra, que uma coisa é você ler, outra é você estudar. Ainda falei com o pastor, falei, olha, de Gênesis, capítulo 1, até o capítulo 11, tem 11.000 princípios bíblicos. Em 11 capítulos, tem 11.000 princípios bíblicos. E a gente não vive um. Só de prosperidade são 8.000. Se você conhecer 1.000, você arrebenta na terra. O que eu comecei a orar de madrugada? Senhor, abre os meus olhos quando eu ler a tua palavra. Porque quando eu ler, eu preciso entender o que está escrito, entender o código e tomar posição naquilo. Porque o que adianta estar escrito e não acontecer na minha vida? O que adianta estar escrito na palavra, mas você não viver a palavra? E uma pessoa posicionada no reino, o que acontece com ela? Ela começa a viver a experiência viva da palavra. E em nome de Jesus eu quero profetizar sobre você que está aqui nessa noite. Você vai viver o que está escrito por experiência da palavra. Você vai viver a palavra realizada na tua vida em nome de Jesus. Amém? Por que, irmão? Porque se está escrito tem que acontecer. Por que não acontece? Por causa da nossa posição. A gente é herdeiro, mas a gente vive como pobre. Nós somos
dominadores de todas as coisas, e a gente vive como mendigo espiritual. Você vê um detalhe de mendigância espiritual. Elias falou uma vez assim, ó, não vai chover por 3 anos. Uma vez. O céu fechou. Que homem que era esse? Igual eu e você. Por que um milagre a gente tem que ficar morrendo de jejuar, orar, e faz voto, e faz aquilo? Pastora, não é de Deus? É de Deus, mas por que tem que ser tanta mendigância? Porque a gente não está desfrutando do que está escrito. É hora de viver a nossa posição no reino, é hora de se posicionar. Porque quando você tem moral com Deus, uma palavra o céu ouve e atende. É você falar, vai acontecer na minha vida, e quem vai bater em retirada vai ser o inferno em nome de Jesus. Por isso eu quero declarar de forma profética, nós vamos viver uma nova posição no reino de Deus, e aquilo que está escrito vai ser uma realidade na nossa vida em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Porque a parte de Deus, eu coloquei ali, ó, a parte de Deus é dar. Fala assim comigo, Deus é doador. E qual que é a nossa parte? Se apropriar, tomar posse. Mas olha como que acontece, Deus está dando e você está falando, fica Senhor. Não, quando você orar, você já arreganha os braços assim, ó. Deus é doador. Põe isso no teu coração. Deus é doador. Um crente derrotado é salvo, sim ou não? Por quê? Porque a salvação é pela fé. Só que a vitória que ele precisa, é uma conquista que ele tem que ir atrás. Às vezes a pessoa está passando uma tribulação na vida, o que os religiosos falam? Ai, você precisa ver o que está acontecendo, que Jeová está te provando. Quando uma pessoa vier assim na tua cabeça, você já dá um mortal nela, você fala assim, ô fariseu, é o seguinte, isso daqui se chama batismo com fogo, o Espírito Santo está me batizando com fogo para mim ser aprovado. Já dá um corte assim. Aí você fala, e fica tranquilo que quando Deus quer me aprovar, eu tenho que correr atrás da minha vitória. Por que a gente passa tribulação? Para a gente conquistar a nossa vitória. Para a gente conquistar o nosso galardão. Irmão, vou falar que nem Tiago agora. Dá glória a Deus quando você passar por muita aflição, porque é essa aflição que está preparando um bom lugar para você em Cristo Jesus. As nossas aflições de hoje são leves e momentâneas, e elas não vão ser comparadas com a glória que há de ser revelada para nós em Cristo Jesus. Então fala assim para o teu irmão, seja a boca de Deus para ele, fala, vai passar. Tudo que você está passando, vai passar. Está preparado lá, ó. Do mesmo modo que eu não posso ser salvo pelas obras, eu não posso ser recompensado pela graça. Por quê? Ser vencedor é uma questão de maturidade. A pessoa fala assim, eu fui salvo pela graça, e ela quer viver só na graça. Não, a graça te salvou, ponto. Mas as obras, ela vai te trazer uma recompensa. É por isso que a gente fala para você trabalhar para Jesus, para você mudar seu comportamento, para você fazer o bem para as pessoas. É por isso que a nossa igreja é uma igreja que tem um propósito em servir. Por quê? O que adianta ser uma igreja que prega a palavra? O que tem de mais isso? Se a igreja é para pregar a palavra. Não está fazendo nada demais. Mas o que a igreja tem que fazer? Ela tem que fazer além do que ela faz. Ela tem que servir as pessoas. E como que a igreja pode servir as pessoas? No que ela puder servir as pessoas. Se ela puder alimentar as pessoas, ela tem que alimentar. Se ela puder ensinar, ela tem que ensinar. Se ela puder suprir uma necessidade de roupa, ela tem que suprir. Por que tem assistência social hoje?
Porque a igreja parou de fazer o papel dela lá de Atos. Se você nunca leu Atos dos Apóstolos, começa a ler Atos. O que a igreja fazia? Dava comida para as pessoas, ajudava as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, ajudava os necessitados. E o que aconteceu com a igreja moderna? Só busca para si. Eu preciso ser abençoado. Eu preciso de um emprego. Eu preciso de uma vitória. Eu preciso ganhar mais. Só que aí ela buscou muito para si e deixou os outros para lá. Errado. Porque não é só para você. O papel da igreja é suprir as pessoas em todas as áreas que ela precisa. É por isso que nós abraçamos causas sociais aqui. É por isso que nós temos projeto com a nossa comunidade. Porque é o papel da igreja. Aí eu vou chegar diante de Cristo. Ele fala assim, apresenta tuas obras, Mariana. Jesus, eu preguei a palavra. Ele fala, você fez tua obrigação, você era pastora, você tinha que pregar mesmo. E o resto? Você fez quem? Você alimentou quem? Você vestiu quem? Você deu a mão para quem que estava caído? Porque a gente acha que, eu estou fazendo todo o meu cargo, toda a minha função. Não estou fazendo nada demais não, irmão. Você está fazendo o que você tem que fazer. Mas a igreja madura, ela tem obras. Porque é isso que vai nos recompensar. O derrotado, ele é carnal, mas o vencedor é espiritual. Fala assim comigo, todo derrotado é carnal, mas o vencedor é espiritual. Vamos lá no outro. Segunda diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Precisamos entender que a salvação é de graça. Quanto que custa a salvação? E o reino? As tuas obras. E a salvação? E o reino? E o reino? E a salvação? De graça. Para que eu estou falando isso? Para entrar na tua cabeça. Nós devemos ser radicais sobre a salvação ser de graça. Até coloquei ali, ó. A pessoa é salva com roupa curta, fumando, sem quebra de maldição. Por quê? Ela é salva pela fé. Quando você foi salvo, você não veio do jeito que você estava? Cheio de demônio? Eu vim para a igreja e fui salva fumando. Eu não precisei parar de fumar para ser salva. Eu vim. Vem como está. Mas depois que a pessoa está salva, que o Espírito Santo começa um processo de mudança. Abre lá Isaías 55:1. Isaías 55:1. Deu certo? Não, está em Gálatas. Não deu certo, não. Mas está perto. É só voltar bastante livro para trás. Ai, Jeová. Vai, agora vai. Aí. Ó, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Essa passagem aí nos fala de salvação. Você não veio como você estava quando você foi salvo? Você pagou alguma coisa? Não, por quê? A salvação é de graça. Por isso que a gente não pode falar, pode voltar lá para o nosso slide. Por isso que a gente não pode falar esse negócio assim, ó. Eu pago um preço. Fala para o teu irmão assim, ó. Você não paga nenhum preço. Porque todo preço que precisava ser pago, já foi pago por Jesus. Agora você dá um sorriso para ele por dentro da máscara, assim, ó. A gente tem um costume de falar assim, né?
paga o preço. Eu fico imaginando Deus olhando para nós, falando, que preço que você está pagando, santo? Se quem pagou foi Jesus. Abre lá em Tito 3:5. Tito. Quando você entende, irmão, que está em jogo é um galardão que vai te dar um destino à eternidade, você vê que não é preço não, isso aí é facinho. Difícil é queimar 1000 anos. Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha que Tito fala, não é pelas suas obras de justiça, mas é porque o Espírito Santo lavou. Por isso que a gente foi salvo. Salvação é totalmente diferente de reino, de galardão. Quando você está salvo, você não vai receber um galardão por isso, você só vai receber vida eterna. Abre lá em Apocalipse 22:17. Apocalipse 22:17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Fala assim comigo, a água da vida é de graça. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Show? Romanos 6:23. Vou ler aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Fala assim comigo, a vida eterna é um dom gratuito, que vem de Deus. Então, por que eu coloquei esses versículos? Para nos fixar, que não tem preço nenhum para a gente pagar para ser salvo. A salvação, ela é de graça e ela é eterna. Mas o que acontece hoje com a igreja religiosa? Ela põe tanto impedimento para a pessoa ser salva, que às vezes é mais fácil ela pagar a penitência. As pessoas falam assim, você ir na igreja tem que parar de fumar. Aonde que ela leu isso na Bíblia? Para você aceitar Jesus, você tem que parar de prostituir, de roubar, de mentir. Para, irmão. Tem gente que está batizado e não conseguiu perder esse vício ainda. E você quer fechar a porta da graça para os outros? A salvação é de graça. A obra quem faz é o Espírito Santo. Por isso, se você tiver algum familiar aí que precisa de libertação, precisa sair de um vício, precisa sair de uma má conduta, ore por ele. Porque o importante é ele ser salvo, do resto o Espírito Santo faz a obra. Nós não somos o Espírito Santo. Quem liberta, quem convence é o Espírito Santo. A salvação, ela acontece num instante. Aceitou, está salvo. Acho que é 3 dias para cair o pagamento lá no céu. O Pix de Jeová. Não, a salvação é num instante. Abre lá, João 1:12. João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Fala assim, quem crê no nome de Jesus se torna filho.
Precisa de muito para ser filho de Deus? Só crer. Por isso, para de mandar os nossos irmãos católicos para o inferno. Eles crê. Para. Tem gente que está, às vezes, lá no espiritismo e crê. Só que é idólatra. Ela pode não ter galardão, mas se ela crê que Jesus encarnou, veio na terra, ressuscitou dentre os mortos e é o Filho de Deus, acabou, irmão. Você não é o porteiro do céu. Não foi você que morreu na cruz, não. Você acha nessa sua cabeça que Jesus ia morrer, um inocente ia morrer, para ficar limitando a salvação para as pessoas? O maior plano de Deus era salvar, é salvar. É por isso que ele fala assim, ó, vem como você está. Porque pelo menos no reino de Deus você entra. 1000 anos deve passar rápido. Para disciplinar. Mas as pessoas precisam, nós como evangelistas da palavra, nós precisamos pregar a salvação de forma diferente. Não uma salvação com medo, não. Mas é uma salvação dando à pessoa um destino de uma vida eterna. Porque ela pode vir do jeito que ela está, do resto o Espírito Santo faz. João 10, 28. Oi? Como que prega para um ateu? Mostra a criação para ele. É simples. O ateu não crê em Deus. Mostra os detalhes da criação, da biogenética. Chega uma hora que vai ser incontestável. Porque a ciência não explica tudo. Nós vamos ver muito isso em Gênesis. A criação. Ah, eu não creio em Deus. Tá, então quem que fez? Ah, foi o Big Bang. Quem criou o Big Bang? Pergunta para um ateu assim, ó. Quem criou o nada? Que em Gênesis eu vou te mostrar na Bíblia como que o nada foi criado. Que Deus criou a terra sem forma e vazia, a partir do nada. Mas eu vou te mostrar na Bíblia como que o nada foi criado. E você vai mostrar na Bíblia para um ateu. Só perguntar isso, como que criou o nada? Mas pergunta para ele explicar na ciência como que criou o nada. Por homem, inspiração divina. Não, o ateu ele é complicado sim. Porque eles alegam, isso aí é uma boa, ó. Eles alegam o quê? Que a Bíblia foi escrita por homem. Mas quem que escreveu a Bíblia? Vamos lá. Quem que escreveu a Bíblia? Classe. Homens, inspirados por... única coisa que Deus escreveu foi as tábuas da lei. As originais que Moisés quebrou na descida do monte. Só que aí Deus falou o quê? Agora pega as tábuas, você, lavra as tábuas, você, e escreve você o que estava escrito. Porque Deus faz uma vez só. Mandou ele quebrar? Quebrou, faz de novo. Assim que funciona com Deus. Mas para o ateu, pede para ele explicar na ciência a criação do nada. Eles não acham. Não acham. Aí eles enrolam, sabe? Aquelas embromation. Embroma, mas não fala nada. Mas isso, irmãos, é o quê? É uma coisa que vai ficar comum daqui a uns tempos. Porque no fim dos tempos as pessoas não vão crer. Elas vão duvidar. Nós vamos ter que estar preparados para o quê? Implantar fé. E é uma pena para o ateu, né? Eu já falei para você em Apocalipse que o inferno é a presença de Deus. Eles estão lascados, né? No inferno. Que aquilo que eles correu a vida inteira vai passar a eternidade. João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quando Jesus dá a vida eterna para você, Ele te coloca na mão de Deus. Olha lá, tirou, sai dele, fica lá. Aí, ó,
ninguém as arrebatará. Se verdadeiramente você foi salvo, ninguém te tira da mão de Deus. Você está salvo, acabou. Porque a vida eterna dura para sempre. Vamos lá no outro slide. Hoje nós não vamos terminar esse assunto, viu? Nós vamos avançar um pouquinho, mas nós não vamos terminar ele, porque tem muita coisa ainda para ver. No outro. Isso. Travou? Aí dele. Volta. Aí, voltou. Aí, 3 requisitos para o reino ser adquirido. Pastor, eu quero ir para o reino dos céus. Eu quero reinar com Jesus. O que eu tenho que fazer? Só 3 coisas. Quem leu João 3 semana passada? Ai, que orgulho, ninguém. Vocês estão rebeldes, hein? Essa semana você vai ler Mateus 5. Fala para o teu irmão assim, é para ler Mateus 5. Irmãos, um capítulo só, vocês não leram. O que vocês fizeram na semana? Quem que lê Bíblia todo dia? Ai, Jesus, não volta agora não. Eles não estão preparados. Não volta, Pai. Fica aí um pouquinho mais. Eles vão ler, Senhor. Vocês não fazem eu passar vergonha no tribunal de Cristo, não. Vou falar que eu nem conheci. Falar, eu nem conheço aquele povo que está ali, Senhor. Conheço, não. Porque o sacerdote vai apresentar a igreja para Cristo, né? Chegar lá diante de Cristo e falar assim, aqui está o povo que não leu a Bíblia. São eles, Jeová, que o Senhor me deu. Mateus 5, essa semana, você vai ler, tá? Inteiro. Mas vamos lá, 3 requisitos para o reino ser adquirido. O que você precisa ser? Fiel, ter santidade e ter perseverança. Irmão, se tiver essas 3 coisinhas, você está no reino garantido. Fiel, santidade e perseverança. Vamos lá, Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Grava esse versículo aí na tua Bíblia. Pinta de vermelho. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no... Não adianta ficar chamando, ai Jesus, ai, e não obedecer. O reino é para obediente. O reino é para quem é fiel. O reino é para quem tem santidade, tem perseverança. Abre lá, Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O reino, irmão, não é na paz, não. O reino é por força, a violência. Eu lembro quando eu voltei para a igreja, eu fui para outra denominação, né? E aonde eu fui, eles não falavam paz. Eles não falam nada, nem paz, nem nada. Aí eu lembro que eu cheguei toda meia crente lá, falei assim, paz, irmão. Ele falou assim, que paz? Nós está em guerra. Nós está em guerra com o diabo. Nós está em guerra com o inferno. Eu falei, nossa, gente, que povo. Fiquei olhando, eu falei, credo. Ele falou, aqui, minha filha, é violência. Mas hoje eu entendo. Porque ele estava buscando o reino de Deus. E é por esforço. É por aquilo que eu e você esforça. Quem não tem obras não vai reinar com o Senhor. A pessoa que só pensa em ser salva é um falso crente ou é imaturo. Por quê? Porque quem é crente não aceita nada além do que ser vencedor. A gente fala assim, eu estou salvo mesmo, pode deixar. Essa pessoa não foi salva de verdade, não.
ou ela é imatura. Por quê? Porque quem é salvo, ela quer vencer. Você que é salvo de verdade, você quer viver experiência da palavra. E isso você sabe que vai te custar esforço, vai te custar violência, às vezes consigo mesmo, com a sua alma. Abre lá, 1 Coríntios 3:8. 1 Coríntios 3:8. Isso fala muito de reino, esse versículo. Grifa aí também. Grifa bem fluorescente. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Fala assim comigo, cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Você consegue falar isso de novo? Cada um receberá o seu galardão conforme o seu trabalho. Você entendeu que você não pode ficar vendo a vida dos outros? Porque é um negócio no meio cristão, no meio dos crentes, negócio assim, ó. Aí o Alessandro não veio ontem. Não vou, ele não veio. O pastor nem falou nada. Problema do Alessandro, irmão. O que eu tenho que ver com a vida dele? Se diante de Deus, diante de Cristo, eu vou apresentar as minhas obras, não a do Alessandro. Cada um vai receber galardão conforme o seu trabalho. Por que as pessoas se distraem? Porque ela fica vendo o que o outro está fazendo. Eu quero morrer com um trem desse. Fica assim, ó, deixa eu ver o que ele vai fazer agora. Pois errado data show. Se fosse eu. Se eu sei que faz bom, então vem aqui fazer. Faz o seu trabalho. Eu sei que vai ter galardão. Aí a pessoa não faz. Por quê? Fica dependendo do outro. E fica empatando quem está do lado dando mau testemunho. Por quê? Fica vendo a vida dos outros. Coisa feia. Fala para o seu irmão assim, aprende a cuidar da sua vida. Isso aí dá o reino para você. Quem cuida da sua vida é herda do reino. Por quê? O que eu coloquei no meu coração? Eu, pastora Mariana. Tem muita coisa que eu faço que eu falo assim para o pastor. Ai, você podia fazer, né? Aí sabe o que ele fala para mim? Estou mandando você. Aí eu engulo seco. Amém. Galardão é meu, né? Então eu vou atrás do meu galardão. Então tudo que eu faço eu vejo como um galardão. E é tudo, tudo é tudo. Não é só aqui na igreja, é tudo. Lá no teu serviço. Mandou você fica até às 5, mandou você ficar até 6:30, só você. Aí você fala, perseguição do diabo. Pensa diferente, fala galardão. Só pode ser o céu preparando um lugar preparadinho para mim de cristal. Porque a gente espiritualizou tanto que tudo é demônio. Mas e se é Deus te testando? Os meus superiores pegou uma fase de me dar nãos. É uma bênção, adoro. Eu penso e falo, posso? Ele fala, não. E aí eu, não. É assim eu posso? Aí assim pode. E aquele, não. Eu vou questionar, e se é Deus? Ai, está me perseguindo. Autoridade má. Não, irmão, deixa ele. Deus está usando ele. Então eu faço o quê? Eu faço porque eu vou receber conforme o que eu fizer. E põe uma coisa no teu coração. Nada passa batido aos olhos de Deus. As mínimas coisas que você faz é contada, é contabilizada no reino que Deus tem preparado para você. Porque é nos detalhes que nós perdemos e nós ganhamos. É nas mínimas coisas que nós perdemos e nós ganhamos. Abre lá, Colossenses 3:23. Esse versículo também você grifa bem fluorescente na sua vida. Colossenses 3:23. Falar em pastor, eu quero agradecer a presença do pastor Ivano em nosso meio hoje. É uma honra ter o Senhor conosco, eu te amo. Lindo.
Isso, 23. A gente até podia cantar um visitante, só não vou fazer porque ele é o pastor. E se ele não fosse, eu ia cantar. Colossenses 3, 23 e o versículo 24. Deixa eu achar o 23 aqui. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Fala assim, é tudo que eu fizer de coração, recebo o galardão. Tudo que você fizer com o teu coração, você recebe galardão. Tudo. Não é que na igreja não, é tudo. Né? É fazer de coração, não é com preguiça não, viu? Nem emburrado na... Ai, eu sou obrigada. Não, você não é obrigada a nada. Quando você faz de coração, você recebe galardão, porque você está fazendo para o Senhor. Tudo que nós fazemos, eu aprendi uma coisa muito que marcou meu coração. Tudo que nós fazemos, nós deixamos o nosso espírito em tudo que você faz. Tudo, qualquer coisinha simples. O que você faz de simples? Coisa simples no seu dia a dia. Lá no mercado, o que você faz? Recebe mercadoria. Ele recebe mercadoria lá no mercado. Quando ele recebe uma mercadoria de todo o coração, com toda boa vontade, faz o seu melhor no seu serviço, ele recebe um galardão por isso. Por quê? Lá nessa função, ele vai deixar impregnado o espírito dele. Lá vai ficar uma marca espiritual através daquilo que ele faz. Uma comida que você faz, uma roupa que você passa, um chão que você varre. Você deixa o teu espírito. Por isso que a Bíblia fala assim, quando você fazer de todo o teu coração. Eu aprendi uma coisa, eu já até falei isso aqui, mas tem pessoa que não sabe. Como que chama o dono da Apple? É o Steve Jobs? Steve Jobs, quando ele foi criar o smartphone, marido, controla aí, porque tá tenso. Steve Jobs, quando foi criar o smartphone, ele exigiu demais dos seus funcionários. Tanto é que na Coreia começou a ter suicídio em massa nos prédios da Apple. Porque as pessoas estavam muito sobrecarregadas com as exigências, com tudo surtado. Só que quando ele conseguiu criar o smartphone, logo depois ele morreu. E o que uma vez nos foi ensinado? Aquele espírito que estava no Steve Jobs passou para os consumidores de smartphone. Qual que era o espírito dele enquanto ele mandava as pessoas fazer? Ele era duro, ele era secão, egoísta, egocêntrico. Ele queria só ser saciado no seu ego, na sua vontade. Qual que é o espírito que ele deixou hoje no smartphone? Dá uma capinha de celular, pode ser o celular, uma capinha? Qual que é o espírito que ele deixou hoje? A pessoa pega um celular, ela não olha mais nos olhos para conversar. Quantas pessoas que você conversa, a pessoa está falando com você está falando com a pessoa está assim, Por quê? É um espírito de egoísmo. O mesmo egoísmo que estava no Steve Jobs alcança gerações hoje. Ele está falando que o Steve Jobs foi tão egoísta que criou a Apple com o irmão. Mas ele foi tão egoísta que ele tirou o irmão da jogada para ganhar tudo só para ele. Você vê que hoje as pessoas dentro de casa, é cada um com o celular e ninguém conversa. Na mesa, come olhando para o celular. Na cama, é o esposo e a esposa, cada um com o celular, vendo uma coisa diferente, porque não tem diálogo. É uma frieza, é um egoísmo. Porque o espírito dele ficou impregnado na criação.
Então tudo que você faz, você deixa uma marca espiritual. Por isso que a Bíblia fala, quando você fazer, faz de todo coração como se fosse para o Senhor. Porque quando alguém chegar ali, ela vai ver algo diferente. Ela vai sentir uma presença diferente. Ela vai sentir alguma coisa que tem um diferencial. Isso, irmão, traz galardão na nossa vida. Olha o que eu coloquei ali, que lá em Colossenses fala para a gente fazer de todo o coração. Por que eu coloquei servir a Deus é servir as pessoas? Não adianta você falar, eu sirvo a Deus, mas não serve ninguém, não olha ninguém nos olhos. Eu vou abrir um parênteses para os casais. Maridos, há quantos dias você não olha a tua esposa nos olhos para conversar com ela? Pastor Ivano, quando eu estou falando com ele, que ele está brisando, eu corto o assunto e saio. Aí ele entende rápido. E ele também. Se eu tiver banguando assim na distração, ele para na hora. E todo mundo para, já sei que é o sinal. Por quê? Tem uma pessoa ali com você. As mães, as mulheres, soltou o celular para olhar para o seu filho, porque as mães é assim, ó, filmar. Para de filmar e olha. Olha no olho, vive o momento. Você não precisa registrar tudo que você vive, não. Vive de verdade. Curte a pessoa que está ali. Porque isso é servir as pessoas, é servir de inteireza. Quando você vai conversar com alguém, desliga o celular, olha no olho. Fica de verdade ali na tua sala, fica de verdade ali no lugar que você está. Seja de verdade para as pessoas. Para a gente finalizar o último versículo, Romanos 4:4. O resto vai ficar tudo para a semana que vem. Romanos 4:4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Qualquer obra que você faz, você cria uma dívida com Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Qualquer obra. Ai, não é minha função dar água para o pastor. Mas qualquer obra, irmão, qualquer coisa que você fizer, é Deus que vai ficar te devendo. Deus fica devendo para alguém? Então acabou, você vai ter recompensa por isso. Se não é nesta era, é na vindoura. Se ele não te pagar por esses dias, ele te paga no milênio, ele te dá uma recompensa na eternidade. Mas não vai passar batido. Volta lá, só no finalzinho do versículo. No slide. Coloquei ali, ó, o dia do pagamento é o tribunal de Cristo. Fica tranquilo que você vai ser pago. De toda e qualquer obra que que você está fazendo para o Senhor e para as pessoas. Amém? Semana que vem nós vamos finalizar, vai até a 8ª diferença, nós paramos na 3ª. Nós paramos na 2ª, na verdade. Nós vamos até a 8ª diferença. Semana que vem nós finalizamos em nome de Jesus. Mas eu quero que você coloque a mão no teu coração e feche os teus olhos. Porque eu quero orar para você, pela sua vida. Eu quero orar para que o Espírito Santo te capacite a ser maduro na fé. Uma pessoa madura na fé, ela é vencedora. Ela consegue viver de forma diferente, agir de forma diferente. E eu quero que o Senhor te capacite a ser uma pessoa diferenciada em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos teus filhos que aqui estão, apresentar, Senhor, cada um em particular que aqui está. Eu quero, Deus, pedir que a tua boa obra que o Senhor começou nos nossos corações, ela venha, Pai, ser concluída na nossa vida. Meu Deus, não deixa a gente morrer, Pai, sem ser aperfeiçoado. Mas nos ajuda, Espírito Santo, a melhorar. Nos ajuda a sermos aperfeiçoados conforme diz a sua palavra, Deus. Nos ajuda, Pai, a cumprir o teu propósito e o teu querer. Que o Senhor, ó Pai,
através do teu Espírito, venha nos convencer do nosso pecado, da justiça e de todo juízo. Coloca, Pai, no nosso coração a tua palavra como uma lei firme, irrevogável, e que nós venhamos te servir de inteireza de coração, crendo, Pai, que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, nós seremos recompensados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.